5 critérios para escolher uma excelente ação na Bolsa de Valores e evitar erros e prejuízos no futuro. São 5 critérios que eu quero passar para vocês. E o sexto é um brinde, mas um brinde extremamente importante, porque esse sexto critério, em apenas 5 anos de Bolsa, mudou o rumo da minha história e acredito que vai mudar a sua história também. Então, uma vez que você observar esses critérios e seguir à risca aquilo que nós estamos propondo no vídeo de hoje, você verá que você sairá vencedor na Bolsa de Valores. E muito mais do que mostrar esse critério, é conferir uma ação que nós amamos, que nós temos na nossa carteira, que é a Petrobras, e ver se ela ainda continua passando nesses critérios depois que ela já subiu bastante. Para quem não sabe, nós começamos a investir em Petrobras, ela estava lá em 13, 14 reais e hoje já está em 30 e tantos reais. Será que ela ainda passa nesses critérios? Então, para você que é velho de casa, fica ligado, porque pode ser que tenha algum indicador que ainda você não está atenando para eles. E para você que está chegando agora na Bolsa de Valores, bacana demais, seja muito bem-vindo, porque hoje você vai entender o caminho das pedras para que você saia vencedor lá na frente, beleza? Se você está gostando desse vídeo, por favor, rapaz, se inscreva aí, dá uma força para nós aí, indique esse vídeo para seus amigos, porque com certeza esse vídeo é uma aula que irá ajudar muitos, principalmente aqueles que estão iniciando na Bolsa de Valores. E para ficar mais tranquilo ainda, meus amigos, para que principalmente quem está começando entender como que funciona tudo isso, nós vamos usar algumas analogias, principalmente a compra de um carro, tá? Só para vocês entenderem direitinho onde nós queremos chegar com esses critérios, tá bom? O primeiro indicador que a gente precisa ficar muito ligado nele é a rentabilidade. Afinal de contas, quando nós investimos em alguma coisa, nós queremos saber o seguinte: qual é o retorno que esta empresa, que esse investimento nos trará de volta? Todo mundo que sabe trabalhar com dinheiro sempre faz essa pergunta. Bom, eu vou investir tanto, quanto que eu terei de retorno? E para a gente poder entender isso no mundo das ações, nós vamos observar o indicador de rentabilidade, tá? E como que eu olho esses indicadores de rentabilidade? Vocês vão entrar aqui, ó, no site do Status Invest. Parabéns à galera que bolou esse site, tá bom? Mérito para eles, ok? E hoje nós vamos estar analisando as ações da Petrobras e ver se ela está passando em todos esses critérios, tá bom? Então, vamos lá. Entra lá no site do Status Invest e vamos analisar a nossa rentabilidade. Quando a gente fala do indicador de rentabilidade, é esse indicador aqui que nós estamos falando, meus amigos. E aqui, ó, quando você, principalmente quem está começando, que pega aqui, ó, indicadores de rentabilidade, aí vai ver o ROI, vai ver o ROA, o giro de ativos, o ROIC, a pessoa fica meio embananada, a coisa fica meio complicada. Mas aqui, meus amigos, o meu objetivo hoje é mastigar, você só tem que engolir, tá? Vou deixar tudo mastigadinho para você. E o principal indicador de rentabilidade que nós vamos analisar é o ROI. O que é o ROI? É tudo aquilo que você investiu, quanto que você terá de retorno com este investimento. E aqui, ó, tem uma chave muito importante que é o seguinte: qual é o ROI ideal? Porque a gente olha aqui, a Petrobras está com ROI de 21,44. Qual é o ROI ideal? É isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Nessa tabelinha que nós preparamos aqui para vocês, indicadores de rentabilidade. Qual que nós vamos levar em consideração? O ROI. E aí, ó, presta atenção, qual que é o valor ideal? É isso que às vezes falta, essa informação que às vezes falta para gente. Qual que é o valor ideal para um ROI? O valor ideal é que este ROI esteja acima de 10%. E aqui nós já começamos a analisar a nossa ação de Petrobras. Quando a gente olha o ROI lá, ó, o ROI está em 21,44%. Opa, que legal! Quer dizer então que a Petrobras está entregando um ROI de 21,44%. E aí, ó, olha que bacana essa tabela que eu vou deixar para vocês.
Se o indicador ROI, você sabe que ele tem que estar acima de 10 para ele ser positivo, a Petrobras está entregando 21,44. Então, ponto para a Petrobras. Você vem e marca um X aqui, ó. Você está analisando a ação da Petrobras. Aqui você percebe que ela passou no primeiro critério. Então, toda empresa que você estiver analisando, você tem que analisar o seguinte: essa empresa precisa dar lucro, essa empresa precisa dar ROI, tá? O dinheiro que você colocou lá, ele tem que voltar para você de alguma maneira. E o indicador que a gente olha na questão de rentabilidade, o mais importante que eu olho é o ROI. Acima de 10, ponto positivo para a nossa empresa. O segundo indicador, meus amigos, é o crescimento, tá? Esta empresa, ela está crescendo ao longo dos anos? Ou essa empresa está, cada dia que passa, ela está ficando pior? Onde é que nós vamos olhar o indicador de crescimento? Tá aqui, ó. Olha que bacana que é o Status Invest. Ó, indicador de crescimento, tá aí, ó. Eu quero saber o quê? Como é que está o crescimento dos lucros? Como que está o crescimento dos lucros dessa empresa nos últimos 5 anos? O ideal, meus amigos, é que esteja crescendo 1, 2, 3%, no mínimo, tá? Mas olha a Petrobras aqui, pequeno gafanhoto. A Petrobras está crescendo 26,86%. Olha que maravilha. E aí, às vezes, a pessoa não olha esses indicadores e compra empresa que está caindo. Ah, a empresa está caindo 3, 4% ao ano, quer dizer, está comprando alguma coisa que está ladeira abaixo. Então, a Petrobras está com um crescimento de 26,86%. Aí, ó, qual que é a métrica, qual que é o valor ideal do crescimento dos lucros? O importante é que ele seja positivo, tá? Sempre crescendo. E a Petrobras está lá, 26,86. De novo, passou no nosso critério. Segundo filtro, parabéns para a Petrobras. Como eu falei que a gente quer usar uma analogia do carro, quando você estiver escolhendo uma ação, procura entender essa ação. Primeira coisa que você tem que olhar, você vai comprar um carro. Você quer saber o seguinte, esse carro tem multa? Esse carro está devendo IPVA? Esse carro está com a documentação em dias? Não é o seguinte, olha, então as ações também você precisa aprender a analisar, né, se essa empresa tem dívida ou não. E um indicador que a gente gosta muito de usar é a dívida líquida sobre o EBITDA. Vem comigo aqui, ó, né? E aí, de novo, vem aquela pergunta, mas qual é o valor ideal para me olhar isso? O valor ideal, a dívida líquida sobre a EBITDA, tem que ser menor que 3, acima de 3, pequeno gafanhoto. Significa que essa empresa está endividada demais e você não está comprando só a empresa, você não está comprando só o carro, você está comprando ali 10, 15 anos de IPVA atrasado. Uma coisa quando você vai comprar um imóvel, se tiver aquele monte de IPTU atrasado, bagunça demais o imóvel, né? Então é isso aí, ó. Dívida líquida sobre a EBITDA menor que 3 significa que a empresa está saudável, que ela está indo muito bem. Vamos ver como que está a dívida líquida da Petrobras. Quando a gente vem aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA. Dívida líquida sobre EBITDA. Vamos lá. Indicadores de endividamento. Dívida líquida sobre EBITDA. Se tiver abaixo de 3, ponto positivo. A Petrobras, rapaz, ela está aqui, ó, a 1,06. Meus amigos, olha como é importante você analisar esse indicador. Quando você clica aqui, ó, e vê a média, olha que ponto que chegou a Petrobras lá atrás. 32,19 a dívida líquida da empresa. Então, nesse momento, quem entendia, saiu fora da Petrobras. Por quê? Porque viu que ela estava endividando demais. A gestão lá estava furando, as coisas estavam saindo fora do controle, então a dívida estava muito alta, né? Se acima de 3 sai fora da empresa, imagina 33 aproximadamente, ok? Então Petrobras, de novo, passa nesse critério de dívida líquida sobre EBITDA, está lá em 1,06. Então, de novo, nossa Petrobras está passando no critério. Então, você olhou o carro, olhou se ele está bem conservado, se ele está bacana, se ele está em bom estado de conservação, se você vai conseguir usar ele por um bom tempo, olhou se ele tem dívida e agora o que você quer saber? O que você quer saber desse carro?
se ele está barato ou não, criatura. É isso mesmo. Então agora nós vamos analisar o indicador de valuation. Essa empresa está ou não está barata? Indicadores de valuation, né? Valuation da Petrobras. Esse aqui, meus amigos, é aqui que você vai saber se essa empresa está barata ou não, tá? O primeiro indicador que eu sempre olho é esse aqui, ó, o EV/EBITDA. O EV/EBITDA, o Enterprise Value sobre o EBITDA. Meus amigos, se isso aqui estiver abaixo de 10, é sinal que a empresa está saudável, é sinal que a empresa está sendo bem gerida. Então, ó, a Petrobras está reportando lá 3,2. Vamos lá, ó, EV/EBITDA menor que 10, está lá em 3,2. Passou também no critério de EV/EBITDA. Essa empresa realmente ela está bem barata, está sendo bem gerida e o preço está muito atrativo. Observe que até agora a Petrobras, ó, já bateu dos nossos critérios, ela já está batendo 100%. Próximo critério de valuation que eu acho muito importante é o preço sobre o valor patrimonial. É o P sobre VP, tá? Qual que é a métrica para a gente saber se a empresa está barata ou não? Abaixo de 1, ela é considerada barata. E aí você olha, você fala assim, rapaz, a Petrobras está 1,19, não, agora está cara, agora não vale a pena, porque se a métrica é abaixo de 1, se ela está valendo lá 1,19, aí não dá, está caro demais. Então preste atenção agora, porque aqui, ó, aqui entra algo muito importante. Vamos voltar lá no carro, tá? Suponhamos que você esteja comprando um carro e o que seria o preço sobre o valor patrimonial? Seria a tabela FIP. Qual que é a tabela FIP? A tabela FIP desse carro é R$1. Olhando para o preço sobre o valor patrimonial da empresa, ela tinha que valer apenas R$1, ok? Mas aí, preste atenção. Você vai comprar aquele carro, você olhou, o carro está em boas condições, o carro não tem dívida, está tudo certinho, né? Os pneus estão bons, você fala assim, poxa, esse carro vale, mas a tabela FIP dele custa lá, não sei, R$100 mil, e esse indivíduo está pedindo nela 119 mil, R$19 mil a mais, 19% a mais. Então, aí você olha assim e fala, poxa, mas esse preço, o valor patrimonial seu aí tá caro, porque o carro, ele vale 100 mil na tabela FIP, você está me pedindo 119 mil. Mas aí o dono daquele carro fala assim, não, rapaz, mas você não está entendendo. Esse carro aqui, ele está com um contrato, esse carro tem um contrato, e ele está alugado por uma empresa aí, e essa empresa paga por ele, né, pelo aluguel desse carro, alguma coisa aí em torno de R$20 mil por mês. Opa, então agora começou a mudar a história, presta atenção. Qual que é o valor do carro? 100 mil, mas ele está alugado, e ele está rendendo lá 20 mil por mês. Então existe um valor extrínseco aqui em algo fora do carro, precisa observar. Por exemplo, esse carro pode ser um táxi, ó. Eu estou te vendendo o carro, o valor do carro é 100 mil, mas eu tenho o ponto do táxi, né, que eu estou te entregando tudo junto. Esse ponto do táxi, ele vale, eu quero nele mais 19%. É o que acontece aqui no preço sobre o valor patrimonial. Então, o ideal é que seja 1. Agora, se a empresa estiver te entregando algo a mais, algo extrínseco, então isso acaba gerando um pouquinho mais de valor nessa empresa. Um bom exemplo que eu gosto de dar quando analiso o preço sobre o valor patrimonial é o da WEG, tá? Quando a gente pega, por exemplo, a WEG, olha o preço sobre o valor patrimonial da WEG, indicadores de valuation. Quando você pega aqui o preço sobre o valor patrimonial da WEG, é em torno de R$ 11,44. Uau! Petrobras está 1,19, aqui está 11,44. E aí, se você pegar um investidor de WEG, que acreditou na WEG, né, 5, 10 anos atrás, pergunta se eles estão arrependidos. Quando você pega o gráfico da WEG do longo prazo, WEG no longo prazo, a gente percebe que quem investiu em WEG lá atrás está vendo o seu patrimônio crescer, tá? Não estou dizendo que eu invisto em WEG, tá, meus amigos? Só estou mostrando para vocês como que o mercado precifica o preço sobre o valor patrimonial. Bom, eu invisto em Petrobras, em WEG. Tem quem investir em WEG aí pode postar nos comentários
para a galera poder entender isso aí. Então, esse preço sobre o valor patrimonial, ele é muito, mas muito importante. Eu gosto muito de levar ele em consideração. E aí você fala assim, mas tá bom, a Petrobras está valendo 1,19, mas o que ela tem de extrínseco? Meus amigos, para quem não sabe, Petrobras está prestes a iniciar a perfuração na margem equatorial. Estamos apenas aguardando o IBAMA soltar a sua licença. E aí você vai ver o quanto de valor a Petrobras tem de extrínseco. Por quê? Porque são mais de 10 bilhões de barris de petróleo que está aguardando pela empresa lá, tá bom? Então, no critério preço sobre valor patrimonial, nós podemos dizer que a Petrobras também está passando. Por quê? Porque ela tem valor extrínseco, tá? Então, vamos colocar aqui ponto para a Petrobras. E o último indicador que eu gostaria de mostrar para vocês, dizer para vocês, olha, esse aqui mudou o rumo da minha história, mas por que eu deixei ele por último? Ele não pode ser analisado isoladamente, tá? Que é o nosso dividend yield, tá? O dividend yield é tudo aquilo que a empresa entrega para você dentro de um ano. E de acordo com as métricas dos grandes, de Luiz Barsi, dos grandes investidores da Bolsa Brasileira, acima de 6 é considerado ótimo a empresa, tá? Acima de 6. Por que eles consideram acima de 6? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o nosso Tesouro Direto. Todos os investidores, todos aqueles que têm mais experiência, sabem o quanto o Tesouro Direto está pagando bem esses dias. Olha aí, ó, Tesouro IPCA está pagando, 2029 está pagando IPCA mais 7,55. Olha aí, ó, Tesouro IPCA 2040, 7,34. Então está pagando a inflação mais 7%. E o que as ações fazem? As ações corrigem de acordo com a inflação. O preço das ações geralmente corrige acima da inflação. Então, se uma ação está pagando 6%, é como se ela estivesse pagando IPCA mais 6, tá? Por quê? Porque geralmente as ações acompanham a inflação. Então, vamos pegar aqui, ó, o Tesouro Direto. Vamos pegar aqui o maior, tá? 2029, 7,55. Então, se você pegar o seu dinheiro e colocasse na renda fixa e a sua ação não está rendendo um yield de 6%, quer dizer que é melhor ficar na renda fixa, ok? Mas e no caso de Petrobras? Se a métrica ideal é 6%, vamos ver como que está o dividend yield de Petrobras. Meus amigos, hoje ele está nada mais, nada menos do que 21,62%. E aqui, ó, tem um macete muito importante. Por quê? Porque esse yield é do último ano. Então, toda vez que você for analisar dividend yield, busque pelos últimos anos. Então, nós vamos descer um pouquinho mais aqui, ó, no próprio status invest. Vamos descer um pouquinho mais e vamos pegar a média dos últimos anos. Olha aqui, ó, tá aqui, ó, dividend yield. Vamos ver então como é que está a média dos últimos anos. Olha aí, que bacana. Olha a média de Petrobras nos últimos anos. 14,99. 15%, né, pequeno? 15% que está rendendo acima da inflação. Olha que beleza que é. Então, muitas pessoas falam assim, eu não invisto em ações, eu prefiro a renda fixa. Mas o retorno que as ações dão em cima da renda fixa é muito, mas muito maior. Então, se o dividend yield aqui, o critério é 6, a Petrobras está lá com 15%. Ou seja, todos os critérios que eu utilizo para analisar minhas ações, Petrobras continua passando por eles em 100% dos casos. Então, meus amigos, esta planilha eu quero deixar de presente para vocês. Mais uma vez eu te peço, rapaz, carinhosamente, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e indique esse vídeo para seus amigos, para que eles também possam baixar essa planilha, e isso vai ajudar demais qualquer tipo de empresa que você esteja escolhendo. Se não passar pelo menos 80%, tá? Vamos colocar aqui, ó, 80% tem que estar no sim. Se mais de 80% estiver no não, evite esse tipo de empresa para que você possa evitar dores de cabeça no futuro. Ok, meus amigos?
Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ficou alguma dúvida, posta aí no comentário, porque aqui nós somos um grupo de estudos onde um procura ajudar o outro. E juntos nós vamos crescendo e vamos aposentando com a Bolsa de Valores. Forte abraço, meus amigos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.